O Conexão Saúde de hoje é com a odontopediatra Tia Sara Lopes, que vai falar sobre a cárie precoce. Confira aí. Oi, gente, o Conexão Saúde de hoje é com a odontopediatra Tia Sara Lopes. Tia Sara, a gente adora ter você aqui no Conexão Kids, porque além de mostrar cuidados com nossos dentinhos, ela ainda mostra que dentista não é pra ter medo e é super legal. É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando um pouquinho sobre a odontopediatria, que é uma área super importante e que ainda gera muitas dúvidas nas mães. E hoje a gente vai falar de um assunto bem legal e que infelizmente ainda é uma realidade hoje no nosso consultório. Tia Sara, o que é cárie precoce? Então, Mari, antes de a gente conversar um pouquinho sobre a cárie precoce, é bom a gente entender que a cárie ela não escolhe idade, tá? Hoje muitas mães ainda chegam no consultório perguntando, mas doutora, meu filho já pode ter cárie nessa idade? Sim, hoje qualquer criança pode ter lesão de cárie tendo dente na boca. Então, se a gente tem o dente, se a gente come muito açúcar e a gente não escova, então já pode ter cárie independente da idade. E o termo que a gente usa, cárie precoce da infância, ele foi criado para classificar essas crianças de 0 a 3 anos, ou seja, crianças muito pequenas, que já são acometidas pela doença cárie. Então, isso é cárie precoce. É a doença cárie em crianças muito jovens. Tia Sara, é verdade que o leite materno dá cárie precoce? Então, Gabi, isso é um assunto um pouco polêmico e ainda que gera muitas dúvidas, inclusive no meio da odontologia, né? É muito discutido em congressos, em palestras e ainda tem muitos estudos sobre isso. Mas o que a gente sabe hoje, né, as pesquisas elas mostram que inicialmente o leite materno ele é um agente de proteção. Então, além de ser um agente de proteção contra inúmeras doenças, é também um agente de proteção contra a cárie. Por isso que é muito importante e a gente estimula a mãe a amamentar o filho de forma exclusiva até os 6 meses. Porém, se esse leite materno ele é de uso prolongado, ou seja, crianças até 2, 3 anos, elas continuam mamando, e esse leite materno é associado com outros alimentos ricos em açúcar, aí o leite materno ele passa a ser um agente de risco à cárie. Ou seja, o ideal é sim amamentar até os 6 meses de forma exclusiva e a partir do momento que for sendo introduzido outros alimentos e que a gente continua amamentando os filhos, tem que associar à escovação. Se a gente continua, crianças com dente já na boca, continua tomando leite de forma em livre demanda e é associado a outros alimentos com açúcar, ela pode ter cárie e se não escovar. Então, assim, se a mãe quer continuar amamentando o seu filho até 3 anos, 2 anos, 3 anos, tem que controlar os horários dessas mamadas e associar a uma boa escovação, senão a criança pode sim ter cárie. Tia Sara, remédios antibióticos contribuem para a cárie? Então, é um mito, né? Que a gente precisa quebrar. Então, hoje, também no consultório, chegam muitos pais dizendo: doutora Sara, meu filho ele tem cárie porque ele tomou antibiótico, porque o antibiótico enfraquece os dentes. Isso é um mito, isso não existe. Antibiótico nem nenhum outro medicamento causa cárie. O que é que acontece? Esses remédios infantis, eles têm açúcar na composição. Por quê? Porque é doce, né, Mário? O remédio que você toma é docinho, tem sabor de morango, de framboesa. Então, para que eles fiquem com esse gostinho agradável, os fabricantes, eles incluem açúcar na composição. E aí é o açúcar desses medicamentos que causa a cárie. Então, o que é que eu recomendo sempre para os pais? Que administre esses medicamentos em horários que a criança consiga escovar depois. Então, quando eu preciso prescrever algum remédio para algum pacientezinho meu, então eu já deixo determinado todos os horários que ele vai tomar, para que ele consiga tomar antes de dormir, escova o dente, tome a medicação, escove o dente e não tome de madrugada e tome de manhã, quando ele tomar a medicação e em seguida escovar. Então, o que promove a cárie não é a medicação em si, mas o açúcar que está nela. E a gente precisa ter cuidado com tudo que tem açúcar, né?
Tia Sara, a chupeta também contribui para a cárie precoce? Não. A chupeta, ela não é um causador da cárie precoce. A chupeta, quando usada de forma errada, por muito tempo, ela vai causar outros problemas, não a cárie. O que acontece, Gabi, é que muitas vezes a mãe, ela coloca a chupeta melada no mel, no açúcar, para ficar mais saborosa para a criança. Então, aí é o problema. É o açúcar, o mel que a mãe mela a chupeta. Mas a chupeta em si, sozinha, ela não tem esse poder de causar cárie, não. O que é que causa cárie? Elevado consumo de açúcar e uma escovação ruim, uma escovação deficiente. E com creme dental sem flúor, né? Isso é o que causa cárie. Então, a gente precisa evitar o consumo de açúcar, escovar bem os dentes 3 vezes ao dia e usar creme dental com flúor. Que aí a gente garante que a criança ela não tenha... E visitar o dentista, né? Frequentemente. Que aí a gente garante que a criança não tenha cárie. Agora, o bubu a gente precisa ter cuidado, porque quando de uso prolongado, pode causar outros problemas. Tia Sara, você disse que a gente tem que usar creme dental com flúor. A partir de que idade e qual é o melhor? Uma ótima pergunta, porque isso é uma coisa que gera muita dúvida nos pais. Então, vamos lá. Creme dental com flúor desde o nascimento do primeiro dente. Então, nasceu o dente, creme dental com flúor, tá? Mas não é qualquer um. A gente precisa ter muito cuidado na escolha. Eu costumo dizer aos meus pacientes que no mercado a gente tem 3 tipos de pastas infantis. A gente tem os cremes dentais infantis sem flúor, que não deve ser utilizado nunca por nenhuma criança. A gente tem os cremes dentais infantis com baixa quantidade de flúor, que é errado, que não deveria estar à venda, mas aí os fabricantes fazem isso e acabam confundindo um pouquinho os pais. E a gente tem as pastas infantis com a quantidade de flúor correta. Então a gente não tem que escolher pasta por idade, nem por marca. A gente tem que ir lá no rótulo, nas letrinhas pequenas que tem lá atrás e olhar a quantidade de flúor que tem. Todo creme dental infantil precisa ter a partir de 1000 ppm de flúor, tá? Isso aí a gente vai pedir para os pais olharem, que eles conseguem identificar isso de forma melhor na pastinha, tá? Então, nasceu o dente, eu tenho que usar a pasta com flúor a partir de 1000 ppm, tá? Aí o que a gente vai diferenciar é se a criança cospe ou não cospe. Então, quando a criança não cospe a pasta, a gente usa um grãozinho de arroz na escova. E quando a criança já cospe, que no caso de vocês que já conseguem cuspir a pasta, a gente já pode usar um pouco mais. A gente pode usar o equivalente a um grãozinho de ervilha, tá? Tia Sara, as pessoas costumam levar seus filhos desde cedo ao dentista? Mais ou menos, Mari. Antigamente não, né? Antigamente só levava para o dentista quando tivesse uma cárie, uma dor, alguma coisa. Hoje, graças à odontologia mais voltada para a prevenção, isso já vem mudando um pouquinho. E os pais vêm trazendo as crianças um pouquinho mais cedo ao dentista. Graças a Deus, eu tenho muitos pacientes bebês. Isso me deixa muito feliz, porque mostra a preocupação em prevenir várias doenças. E é muito bom isso. Mas ainda não é o ideal, a gente ainda está longe do ideal. Ainda precisa melhorar muito, conscientizar muito ainda os pais a respeito da importância de trazer a criança desde bebê para o dentista. E aí, a idade ideal para trazer essa criança é a partir do nascimento do primeiro dente. É o ideal. Nasceu o dentinho, já leva ao dentista. Quanto mais cedo for ao dentista, melhor as prevenções? Sim, quanto mais cedo o pai traz a criança ao dentista, mais cedo ele recebe as informações corretas de como cuidar, do que evitar, né, de como prevenir várias doenças, inclusive a doença cárie, porque a cárie é considerada uma doença. Eu costumo dizer aos pais que a primeira visita ao dentista é muito mais para os pais do que para a própria criança, né? Porque os pais ficam questionando: meu filho só tem um dente, vai fazer o quê no dentista? Então, a gente não tem que pensar muito nisso, não. A gente tem que pensar em receber essas informações para que a gente possa prevenir da melhor maneira possível. Porque depois que a doença está instalada, tudo fica mais difícil, né? Principalmente quando se trata de cárie precoce, que são crianças muito pequenas, são bebês que precisam passar por tratamentos, às vezes tratamentos muito longos. Então, é sempre melhor prevenir. Por isso que tem que ir cedo ao dentista. Tia Sara, a cárie precoce dói? Quais são os sintomas? A cárie precoce causa dor, sim, e causa muitos outros problemas. Então,
Imagine uma criança muito pequena, às vezes um bebê, né? Sentindo dor de dente. É complicado, né? Então, dói. Tanto quanto dói uma cárie num adulto, dói numa criança, né? Por isso que precisa ser tratada. Além da dor, a criança pode ter diversos outros problemas. Ela pode ter problemas infecciosos, né? Gerar problemas, abscesso, fístula, causa muitas vezes destruição dentária, uma grande destruição dentária, porque a cárie precoce ela é uma doença que evolui muito rápido, né? E aí acaba que destrói muito rápido o dente, fazendo com que a criança sinta muitas dores, aí deixa de sorrir porque o dentinho está destruído, porque o dentinho está quebrado, às vezes causa processos infecciosos que geram febre, dificuldade de alimentação, enfim. A cárie é uma doença séria, né? Que causa repercussões negativas para a criança, muitas repercussões negativas, e que precisa ser prevenida inicialmente e, quando acontece, ser tratada o mais rápido possível. Tia Sara, quais são as orientações para quem tem cárie precoce? A orientação é procurar o dentista o mais rápido possível, né? Aos primeiros sinais, que geralmente acontecem com manchas brancas nos dentes, é procurar o mais rápido possível para a gente tratar, cuidar, antes que a criança sinta dor, antes que o problema evolua e a gente fique, às vezes, de mãos atadas, não tem muito o que fazer. Então, quanto antes procurar o profissional, melhor. Para tratar, para salvar esse dente, para que a criança não sinta dor e nem tenha problemas mais graves. O ideal, Gabi, é sempre prevenir. Então, o ideal é que o pai procure o dentista antes que o problema se instale, tá? Para que isso aconteça, tem que ir cedo, tem que fazer as visitas periódicas ao dentista, para que a doença não instale. E depois de instalada, procurar o profissional o mais rápido possível, tá bom? Para que seja tratado. Tia Sara, muito obrigada por hoje. E vocês esperem aí, porque vai ter muito mais Tia Sara Lopes aqui no Conexão Kids. Eu adorei ter Tia Sara aqui de novo no nosso programa.